que tá... Eu sempre me lembro daquele fantástico filme, A Queda. Vocês já viram aquele filme que mostra as últimas 24 horas do Adolf Hitler no bunker? Né? Tem uma frase que eu acho muito boa, eu não sei de quem é, né, que o poder corrompe, mas antes de te corromper, ele te enlouquece. Se alguém souber no chat de quem é, me diga. Uma frase muito boa. E isso é verdade. Né? Todos os poderosos que se corrompem com o seu poder, eles entram num estado de loucura. E eu acho que nós temos um Alexandre de Moraes que está em estado de loucura. E a gente vai falar especificamente sobre ele. Mas antes eu quero falar especificamente sobre o Eduardo, indiretamente. Eu vou falar sobre o Eduardo falando de mim. E eu normalmente estou acostumado com aquele final do filme, eu sempre cito aqui referências nerds, e eu estou acostumado com aquele filme do final do Cavaleiro das Trevas. Né? Eu digo que eu não sou o herói que Gotham merece, mas o herói que Gotham precisa agora. No final das contas, o objetivo é que o seguinte: podem me xingar, a imprensa pode me xingar, pode me chamar de extremista, pode me perseguir, pode mandar me prender, because I can take it, né? Porque eu consigo aguentar. Então eu estou acostumado a ser o vilão para a imprensa brasileira. Só que nos últimos dias, algo mudou. Algo mudou. Subitamente eu comecei a ser chamado de jornalista e não mais de blogueiro. CNN me chamando de jornalista, Globo News me chamando de jornalistas, o UOL me chamando de jornalista, todo mundo, Metrópole já me chamava, passou a me chamar mais ainda de jornalista. Eu virei efetivamente o jornalista Paulo Figueiredo. E eu antes era blogueiro, influenciador. Eu sempre falei que influenciador eu só quando eu lançasse o meu OnlyFans, que é um projeto antigo que eu tenho, de lançar o meu OnlyFans. Eu já fui economista, empresário, agora youtuber fui também. Blogueiro eu achava engraçado, porque eu nunca tive um blog, né? Então eu falava assim, é uma fake news no adjetivo, porque eu não tenho blog. Então, porra, como é que eu vou ser blogueiro? Agora eu virei jornalista, mas não só virei jornalista, como a imprensa está desesperada atrás de mim. Eu digo a vocês que eu dei uma entrevista ao UOL, não falando de sanções, querendo saber meu perfil pessoal, minha relação com o Trump, dei uma entrevista ao UOL, acabei de desligar uma entrevista para a Folha de São Paulo, vou conceder uma entrevista à Globo News para falar sobre Moá. E aí, se você é um pouco mais vaidoso, você pode começar a achar que, caramba, agora eu sou um cara querido, a imprensa está gostando de mim. Nossa, a velha mídia agora gosta do Paulo Figueiredo. Só que eu sou uma pessoa um pouco sádica ou masoquista. Eu não gosto que a imprensa goste de mim. Eu quero que a imprensa me odeie. Eu preciso ser odiado pelos meus antagonistas. E eu comecei a perceber que o objetivo não era elogiar essa bela cutis, essa face harmonizada, esse lindo cabelo cortado nos salões de western. O objetivo era muito claro: diminuir o trabalho do Eduardo Bolsonaro. E para explicar isso, eu quero abrir a reportagem, por exemplo, do Poder 360, falando sobre o fato de eu ter sido sócio do Trump e até mesmo da prisão que eu sofri em 2019, já vou falar sobre ela, por ordem de um promotor militante no Brasil. Todas essas informações são públicas, mas o objetivo delas estarem voltando à tona nessa história é para reduzir a importância do trabalho do Eduardo Bolsonaro, dizendo: Paulo Figueiredo, na verdade, ele é que é o grande articulador. Ele é que é o grande homem por trás de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, porque ele foi sócio do Trump. Aliás, sobre esse assunto, a melhor forma de lidar com isso com vocês é reagir a um vídeo do UOL. Tem muita gente interessada nessa história, sobre eu ter sido sócio do Trump, de eu ter sido detido em Miami, apesar de eu já ter falado sobre isso muitas vezes. Muita gente nova chega ao canal todos os meses, então eu vou perder um segundo aqui do programa reagindo sobre isso. Bota o vídeo aqui do UOL, eu vou tentar reagir o mínimo possível. Informando aos empresários brasileiros que está elaborando um plano de contingência. Preciso ver que plano será esse, mas, obviamente, alguma coisa o Brasil terá que fazer se essa tarifa de 50% prevalecer. E dependendo do que faça o governo, dependendo da reação da sociedade... Isso deveria ter sido cortado o vídeo. Tem como botar na parte que fala de mim? Mais adiante, ali na virada da curva, Natália. A gente tem isso interessante sobre essa organização toda, Josias. Isso. Paulo Figueiredo já foi sócio do Trump no projeto de construção de um hotel no Rio de Janeiro, mas as obras atrasaram o financiamento do projeto e por fundos de pensão brasileiros também ele foi investigado por suspeita de corrupção. Que história é essa, Lê? Conta pra gente. Bom dia, já quase boa tarde pra você. Bom dia, Natália, Sakamoto e Josias. Pois é, essa é uma história super antiga. Sakamoto e Josias, amigão. Porra, drogas pesadas. Com a família Trump. Então, o Paulo estava me contando que ele conhecia a Ivanka, que é a filha do Donald Trump, conheceu o presidente em 2012 e em 2013 eles fecharam uma sociedade para inaugurar um hotel, fazer
Separa na produção a fotinho minha com o Trump novinho para as meninas verem como eu era bonitinho. Hotel no Rio de Janeiro, visando hospedagem para a época das Olimpíadas de 2016 lá no Rio. E eles viraram sócios nesse empreendimento. Aí o empreendimento começou a ser tocado, a pegar investidores brasileiros, e deu muita confusão nessa história. A gente já viu coisas parecidas com consultoras empreiteiras em outros grandes projetos, principalmente esses grandes eventos aqui no Brasil, né? Não, na verdade esse é um caso até meio fácil de explicar, tá? O empreendimento ia muito bem. Foi feito, um negócio espetacular e está indo muito bem lá no Brasil. Só que aconteceu o seguinte: nós contratamos uma corretora de valores para levantar os recursos para o fundo de investimento para financiar o projeto. Afinal, eu não tinha dinheiro suficiente para financiar um projeto daquele tamanho. E contratamos alguém, pagamos muito bem para essa pessoa fazer isso. Uma corretora grande que já tinha financiado vários projetos. Essa corretora, depois soubemos, pagou aparentemente propina para um banco de Brasília, acho que foi inclusive o BRB. Pagaram propina para ele. Eu não tinha absolutamente nada a ver com isso, porque eu não fazia captação de recursos, só fazia a gestão do empreendimento. Então o dinheiro chegava para mim da mesma forma que quando você chega num restaurante, a comida chega para você no prato, e você come, você não sabe o que está acontecendo na cozinha. Até aí tá tudo certo. Normalmente você não tem responsabilidade por isso. Só que eu era a pessoa de ligação com o Trump e com a Trump Organization. E aí, no meio do caminho, emitiram um mandado de prisão contra mim, sendo que eu já tinha saído da empresa, eu já estava morando nos Estados Unidos. 2019. Eu saí da empresa em 2015. 2019 mandaram me prender. E aí eu não entendi nada daquilo. Eu falei, pô, como é que eu posso ser preso numa empresa que eu não faço a gestão e de uma área que não tem absolutamente nada a ver com isso? É o fundo de investimento que investiu na empresa. Eu tentei descobrir o que havia acontecido e conversei com alguns advogados. Um dos advogados voltou para mim e disse assim, olha, eu conversei com o procurador e o procurador disse que tem uma forma muito clara de você sair desse negócio. Basta você apontar alguma coisa que envolva o Donald Trump. É um advogado muito conhecido de Brasília, tá? Falou, tem outros casos com o procurador e ele veio com essa ideia. Se você apontar alguma coisa que envolva o Donald Trump ou o filho dele, Donald Jr., com quem eu lidava no dia a dia, ou a Ivanka, aí você vai ser liberado. Bom, eu já era o Paulo Figueiredo naquela época. O que eu respondi ao procurador foi, falei, olha, doutor, se eu transmita, por favor, a minha resposta ao procurador, que diga, mas por favor, transmita ipsis literis, não altere o que eu estou dizendo, não. Diga ao procurador que eu mandei ele tomar no meio do olho do cu dele. E que ele tá maluco de tentar querer envolver o presidente dos Estados Unidos nessa história. Os caras têm uma ego trip louca. Passaram-se anos e eu nunca soube se o objetivo era simplesmente trazer mídia para essa história ou se o objetivo era ir atrás do Donald Trump, que estava passando exatamente pelo processo de impeachment naquela época nos Estados Unidos e tinham casos similares acontecendo nos Estados Unidos. Eis que, mais ou menos uns 6 meses atrás, eu estava tomando café da manhã com uma pessoa muito próxima do Donald Trump e contei a história a ele. E ele falou, eu passei exatamente pela mesma coisa. E fizeram exatamente a mesma proposta para mim nos Estados Unidos. Eu posso falar aqui, foi o Paul Manafort. Foi a pessoa que me disse que aconteceu exatamente a mesma coisa com ele. E aí eu cheguei à conclusão que certamente havia algum tipo de orquestração global nesse assunto. Teve um bolo enorme. Chegou em 2016, o Trump foi eleito presidente. E não teve rombo enorme nenhum. O que aconteceu foi que no meio do caminho, o Ministério Público, do doutor Marcelo Bretas, na época era o juiz do caso, o Ministério Público do Rio de Janeiro, os bandidos do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e o bandido Marcelo Bretas, juiz do Rio de Janeiro, decidiram congelar os ativos do empreendimento. E com isso, sem as contas bancárias podendo operar, o empreendimento simplesmente não conseguia funcionar. Passaram-se anos, todo mundo descobriu que o Marcelo Bretas era um bandido, ele acabou sendo retirado da posição de juiz e agora está sendo retirado da OAB, mas os danos causados por ele ao empreendimento nunca foram plenamente recuperados, porque você imagina, você não consegue pagar os credores, porque suas contas bancárias estão bloqueadas, você não consegue fazer investimento, na época tiveram dificuldade de fechar uma nova bandeira, e essa é uma história importante que seja passada limpa agora. Acabou tirando a marca dele do hotel. O hotel acabou sendo administrado por outro grupo. E o Paulo Figueiredo foi embora do Brasil, foi morar nos Estados Unidos, ele mora lá desde 2015. E a investigação continuou. E em 2019 teve a operação da Polícia Federal, foi naquela época da Operação Greenfield, que investigava fundos de pensão, um monte de operação em vários diferentes setores, fundos que investiam em projetos. Este projeto acabou entrando na mira do Ministério Público e da Polícia Federal, foi investigado, teve denúncia, depois acabou tudo assim, sendo arquivado. Foi arquivado. Não, aumenta isso aqui. Isso aqui é muito bonito, um menino desse, o Bruno. Bota aí essa tela cheia. A Letícia é bonitinha também, mas eu sou muito bonito. Olha que rapaz, que rapazinho bonito. Meu amigo, os tempos foram difíceis comigo, fiquei com essa cara de homem abatido na guerra, mas eu já fui bonitinho assim, ó. Ah, que cara bacana. E olha o trampão aí das massas. Isso aí deve ter sido, essa foto deve ter sido 2014. Volta pra gente, ou seja, 11 anos atrás, direto do túnel do tempo. Volta aí, Bruno. Esse procedimento foi um bolo que durou alguns anos, um bolo judicial que durou alguns anos. O Paulo fala que nesse tempo ele ficou
indo prestar satisfação no consulado do Brasil lá nos Estados Unidos, porque ele acabou sendo, inclusive, detido. Ele ficou 17 dias detido por causa dessa história. E ele falou, na época, né, de acordo com as reportagens da época que eu encontrei, e o que ele fala agora. Ele fala, eu nunca tive nada a ver com esse esquema de financiamento do hotel aí no Brasil. Mas foi uma investigação que me jogou na lama, que sujou meu nome. Esse cara é muito bonito. Enfim, ele diz que é inocente, a defesa do Trump. Vocês veem que o UOL assiste e retransmite o Paulo Figueiredo Show. Olha essa ego trip que a gente está vivendo aqui agora. Você está vendo o Paulo Figueiredo Show retransmitindo o UOL, que está retransmitindo o Paulo Figueiredo Show. É quase que um Inception do Paulo Figueiredo Show. Advogados do grupo Trump, lá atrás, já diziam que o presidente, então, empresário apenas, né, que ele não tinha nada a ver com a história do financiamento do hotel aqui no Brasil, que ele não sabia dessas suspeitas, e é uma investigação, como a gente vê também muitas outras do Brasil, começando de um jeito muito alarmante e que no fim também a gente acaba não vendo o resultado. O fato é que ele passou por isso. Não é que foi que a gente não viu o resultado. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu com essa brincadeirinha, para vocês entenderem como que eu sou a pessoa que eu sou hoje. Graças a essa brincadeirinha, eu passei alguns anos com todos os meus bens bloqueados no Brasil. A Polícia Federal invadiu a casa da minha mãe, tomou as joias dela, que ela não conseguiu recuperar até hoje, invadiu, arrombaram a porta e invadiram, deram voz de prisão no meu irmão, que morava com a minha mãe, achando que era eu, tomaram a arma de fogo que ele tinha legalmente na operação e nunca mais devolveram. O dinheiro que minha mãe tinha, uma reservinha da aposentadoria dela, levaram, até hoje não conseguiu recuperar, até hoje, vocês entenderem como eu estou acostumado com o judiciário brasileiro, Polícia Federal, tá? Só para vocês entenderem a magnitude das coisas. Eu gastei uma fortuna de advogado, contratei o Cacai, o famoso Cacai, que foi um excelente advogado para mim, mas passei 8 meses na lista de difusão vermelha da Interpol, tive o meu visto de jornalista para os Estados Unidos cancelado, meu processo de green card, que na época estava no final, passaram-se 4 anos comigo tendo que me defender na corte, porque no meio do caminho teve Covid. Para depois, qual foi o resultado? Depois decidiram pelo trancamento da ação penal. Só para explicar para vocês o que é trancamento da ação penal. Trancamento da ação penal é quando a justiça decide que você sequer deveria ter sido acusado. Não havia elementos para a ação penal ser levada adiante, não deveria ter sido acusado. É mais do que ser inocentado. Não é que avaliaram e chegaram à conclusão que eu era inocente. Chegaram à conclusão que não havia elementos mínimos para me acusar. Porque o próprio delator, na época, disse, não, Paulo Figueiredo realmente não lidava com isso, Paulo Figueiredo só lidava com Trump. Eu passei 2 anos tendo que me apresentar no consulado brasileiro de Miami, e é por isso que é impossível o Alexandre de Moraes dizer que eu estou em local incerto e não sabido. Afinal, diante da Justiça Federal Brasileira, eu me apresentei durante 2 anos, trimestralmente, religiosamente, no consulado brasileiro de Miami. Fiquei impedido de viajar internacionalmente, sofri todas essas coisas para no final a Justiça Brasileira virar e falar assim, foi mal aí, cara. E não é possível um país que resista a uma justiça desse tipo. Só tem uma coisa. Passei 17 dias de macacão laranja dentro de Chrome. Depois vocês pesquisem como é que é Chrome na internet. É uma prisão, uma detenção federal aqui americana, de bonitão, de macacão laranja, arrumei porrada dentro da prisão, passei por tudo que vocês podem imaginar, só não comeram o meu toba, e graças à porrada, é por isso que eu vou comer porrada na prisão. Mas o toba saiu, felizmente, incólume de toda essa história, e continua, e continuará. Mas tirando isso, falar com a sua mulher atrás de um vidro, num telefone, igual o filme, no parlatório, você vê as suas filhas, minhas filhas na época tinham 2 e 3 anos, ou 3 e 4 anos de idade, quase que eu fui preso na frente delas, tive que reagir à prisão para não ser preso na frente delas. Ligavam para mim e perguntavam, papai, quando você volta para casa? E eu não sabia se eu ia ser extraditado para o Brasil. Por que eu estou dizendo tudo isso? Deixa a Letícia continuar aqui. E ele foi contando, estava conversando com ele foi contando sobre essa relação que ele tem com a família Trump, que já é antiga, tem essa proximidade também com outros assessores do Trump, que são pessoas muito próximas, e tudo isso eu acho interessante trazer essa história para mostrar, inclusive, porque ele é o articulador ali, né? Está levando o Eduardo Bolsonaro desde o começo do ano para os gabinetes em Washington, apresentando o Eduardo para algumas... Não, eu já vou chegar nessa parte. Deixa eu te falar aqui um negócio. Volta 10 segundos aí nesse vídeo para mim, Bruno, mas eu já retomo aqui. Em relação ao que eu passei, é só importante que vocês entendam, e Alexandre, você que assiste o Paulo Figueiredo Show, eu já fui ao inferno e voltei, e sobrevivi. Eu aprendi que eu não precisava de dinheiro nenhum para viver. Eu aprendi que vocês podiam tomar todas as minhas economias, e vocês tomaram todas, e eu faria de novo. Eu reconstruiria tudo de novo. Eu sabia que vocês poderiam... Eu fui capa de todos os... Fui matéria de Fantástico, matéria de Jornal Nacional, capa da Folha, o Globo, o antagonista me enfiava a piroca todo dia, fui capa de... Todos os jornais que você pode imaginar, todos me chamando de corrupto. O que aconteceu? Assassinaram a minha reputação.
E aí o que acontece quando assassinam a sua reputação? Você percebe, dane-se a minha reputação. Eu só preciso me preocupar com o que uma pessoa pensa. Então quando você vai ao inferno e volta, quando você passa por prisão, quando você passa por bloqueio de bens, quando você passa por assassinato de reputação, por asfixia financeira e você vê, não, eu consigo passar por tudo isso e sair mais forte, só aí você está disposto a comprar a briga que eu comprei contra o Alexandre de Moraes. Então, Alexandre, entenda, nada do que você vai fazer contra mim funciona. Nada. Já tentaram de tudo. Eu sou inevitável. Eu sou imparável. Vocês já tentaram tudo. E eu tô aqui. E só quem já esteve no inferno e voltou tá pronto para ir de novo ao inferno. E eu vou até o inferno para garantir que você sofra as consequências. Então, conversando com ele foi contando sobre essa relação que ele tem com a família Trump, que já é antiga, tem essa proximidade também com outros assessores do Trump, que são pessoas muito próximas, e tudo isso eu acho interessante trazer essa história para mostrar, inclusive, porque ele é o articulador, ele está levando o Eduardo Bolsonaro desde o começo do ano para os gabinetes em Washington, apresentando o Eduardo para algumas figuras da política americana, e eles estão trabalhando por algumas medidas contra o ministro Alexandre de Moraes, para pressionar o judiciário brasileiro, como a gente tem visto. Mas é uma história, acho que vale ser contada, né, Natália? Justamente isso que eu ia te perguntar. Deixa. Rapidinho pra gente amarrar aqui essa história de o quanto ela revela de um real poder ou não de Paulo Figueiredo nesse reforço do tarifaço. Poderoso! Que ele vem tendo, Pica! No Rio a gente diz que eu sou. Ilustra isso rapidinho aqui pra gente fechado. Se tem um poder ou não, uma influência ou não nos Estados Unidos e que tá carregando Eduardo nisso. Pois é, eu acho que, de certa forma, também ele é uma figura que acabou sendo um pouco subestimada nesse processo todo, porque ele tem essa relação com a família, com esses assessores próximos do Trump, ele participou da primeira campanha do Trump, lá era um dos voluntários de campanha, é um articulador dessa linha de pensamento da extrema-direita internacional, né, de como ver, essa maneira de ver o mundo. E ele é uma figura que tem uma relação ali que, de fato, abre portas, abre conversas, e a gente tem visto essas medidas avançarem, né, desde pronunciamentos, como o Marco Rubio fez alguns meses atrás, pressionando nominalmente o Alexandre de Moraes, até o resultado que a gente viu na sexta-feira, foi a revogação do visto do ministro, dos familiares dele, dos outros ministros do Supremo. Então, acho que existe também esse fundo político que não pode ser ignorado e dessas relações e desse trabalho que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos. Óbvio que não é uma coisa, vou entrar aqui na sala do presidente Trump, mas que eu acho também que não pode ser tão ignorável ou subestimável desse jeito. É a avaliação que eu tenho visto ao longo desses meses em que eu acompanho esse tema, Natália. Letícia Casado, obrigada pela participação com a gente aqui no All News. Lê, a gente se encontra numa próxima. Olha só, e justiça seja feita aqui. O que a Letícia Casado disse, a forma como ela relatou os fatos está correta. E eu, toda vez que vejo um jornalista fazer um trabalho correto relatando os fatos, eu fico absolutamente impressionado. No UOL, então, uma coisa absolutamente inacreditável.